Olha, jovens, vocês não me façam passar vergonha aqui, entendeu? Nós estamos aqui com uma especialista em sexo, desejo e amor, né? Isso é uma transmissão ao vivo, tá escrito lá ao vivo, né? Significa que essa pessoa está viva, entende? Aparentemente viva, né? Nós estamos sobrevivendo apesar das contingências essas essas coisas adversas da pandemia, né, que nos trouxe. Ah, até que enfim, gente! E nós estamos trazendo aqui uma pessoa maravilhosa, também especialista no assunto, Nadine Atanásio. Essa flor, essa sensibilidade, essa mulher incrível e maravilhosa. Obrigada, Denise. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo beleza, estamos aí, né? Deu Estamos aí, certo. as mulheres. Agora deu, né? Depois de meia hora. Você tava sem áudio, daí eu mandava solicitação e não ia, tava uma loucura. Eu achei que era minha internet já, mas eu Não, acho que era. pode ter sido um problema porque eu não conseguia. O Matheus, ele ficava rodando a fotografia dele ali e não fechava, entende? Por isso que você não entrou daí. Eu acho que tava acabando a live. Pode ser. Fala aí, Nadine, manda ver. Ó, eu vim munida. Vai falando os nomes aí pra mulherada. Tem primeiro a Bíblia, né? A Bíblia de toda mulher e todo homem também precisava, que era O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Eu li Segundo Sexo, Simone de Beauvoir. É obrigatória, né? É a leitura Sim, obrigatória do ser humano. Eu fui uma existência. Quem? A Maldição da Mulher. Esse livro aqui é incrível. Apesar dele não ser tão famosinho quanto o da Simone, é muito bom porque ele fala dos mitos e como que foi se construindo o patriarcado. Porque a gente iniciou a nossa civilização no matriarcado, né? Sim. Era super matriarcal. Autora? É do José Carlos Leal. Aí tem a dominação masculina, isso aqui é mais técnico, mas é muito bom também. Sim, Guilherme Bordeaux. Com certeza. Um outro dele também. Esse aqui, Problemas de Gênero, esse daqui é um livro bem difícil de ler, ele é bem denso, sabe? Sim. E, por último e não menos importante, A Mística Feminina. Você já leu esse, Denise? Não, esse não. Eu vou te emprestar, você vai gostar muito, de verdade. Sim, esse negócio de mística é muito interessante, a gente pode falar sobre isso também, né? A Mística Feminina, fazendo um resumão, conta sobre as mulheres nos anos 50 lá nos Estados Unidos, e aconteceu um fenômeno que as mulheres saíam da faculdade, nem entravam às vezes no colegial para casar. E elas tinham aquela vida americana dos sonhos, uma casa bonita, grande, filhos lindos e maravilhosos, um marido com bom trabalho, com uma boa posição social, e elas não estavam satisfeitas com aquilo. Elas tinham tudo para ser felizes e elas não eram felizes. Então a mística feminina fala sobre esse problema, essa coisa que o que está faltando na minha vida? Eu devia estar feliz, mas eu não tô. Só que ela não era uma pessoa, ela não estava sendo uma pessoa, ela estava sendo só um instrumento dos filhos, dos maridos, e quando os filhos cresciam, ou se acontecia alguma separação, essas mulheres perdiam a vida, perdiam a motivação de ser, né, de estar ali. Então é muito bom esse livro, principalmente para mulheres de meia idade, que já foram casadas e enfrentam uma separação, sabe? Porque ainda existe esse negócio. É sobre os anos 50, mas a gente vê ainda mulheres que ficaram presas à família, que colocaram a felicidade em outra pessoa. No marido, ou nos filhos. E, de repente, elas se veem sem os filhos, já grande. E o que vai ser da minha vida, né? Quem eu fui até hoje?
Se não a mãe ou a esposa. Eu estava falando para o Matheus justamente sobre isso, né? Sobre quando eu me separei, né? Primeiro que a gente entra numa depressão foda, entendeu? E a gente, só no segundo momento, a gente começa a se libertar de tudo isso, né? Mas tipo assim, eu diria assim, toda mulher, ela passa por uma trajetória, né? No meu entendimento, na minha experiência de vida, a mulher, ela se constrói, ela se faz, ela produz, né? E você está certíssima, assim, porque às vezes eu estou conversando com uma pessoa da mesma idade, uma mulher da mesma idade que eu, né? O discurso, quase todo o discurso da mulher ai, o meu filho não sei o que, não sei o que, ai, o meu marido, agora ele entrou um novo emprego, vai ganhar mais, ai, que agora a minha filha engravidou, tá tendo um neto, né, uma gracinha, não sei o que, tá. Gente, e vai, e vai, e vai, e vai. Aí quando você pergunta assim, e você? Ai, porque o meu marido, ai, porque meu filho, ai, porque não sei o quê, e vai. E você pergunta outra vez, e a gente percebe, eu percebo assim, não é uma questão assim, intencional da pessoa, né? Não é uma coisa assim que. Mas é que realmente a pessoa não passou por essa descoberta, entende? Ela não mergulhou dentro dela mesma para saber assim, essa pessoa não é um objeto, né? Sim. Essa pessoa não faz parte desses quadrinhos que a gente vê, né? O marido, a mulher, o filho, o netinho. É muito bonito isso, né? Eu digo assim, tem famílias que são muito legais e tudo, né? Mas eu digo assim, a grande maioria é uma aparência mesmo. Quando você entra assim... Isso, né, Denise? Quando você pensa, qual é o lugar que eu ocupo no mundo? É só a sua família? O que você está fazendo no mundo? Não, é justamente, eu digo assim, você poder... o meu grande passo, quando eu me separei, primeiro eu cortei, essa foi o meu jeito de sair da situação. Eu cortei todas as relações que tinham um vínculo com dinheiro, sabe? Que tinha assim uma coisa de dinheiro, eu cortei. Quando você corta um vínculo que você está ligada financeiramente de alguma forma, né? Você diz assim, não quero, não preciso, não quero. Primeiro que a pessoa assim, mas como não sei o quê? Entende? Porque você deixa de ser essa coisa manipulável, né? Quer dizer, o outro não pode mais, ele não pode mais exercer essa coisa de poder em relação à tua pessoa, porque não existe mais esse vínculo, né? Então eu cortei isso, né? Cortei. Aí o segundo passo que eu dei na minha vida foi eu deixei esse conhecimento teórico, né? Que na universidade eu fazia psicologia e tal. Não é que eu joguei no lixo, mas eu disse assim, eu deixei esse universo teórico e é necessário, né? A gente lê, é necessário, tudo isso é necessário. Mas naquele momento da minha vida, eu deixei isso, porque isso para mim estava servindo assim como uma espécie de véu, né? Ainda era um véu e ainda existia mais alguma coisa para eu ver, né? Então eu precisava largar essas minhas defesas, assim, né? Eu larguei. Aí eu caí na vida mesmo. Comecei a enxergar as pessoas no dia a dia, na vida delas no dia a dia, sabe? Comecei assim a ter contato com as pessoas no dia a dia delas, cara a cara, olho a olho, e as pessoas iam contando as experiências de vida. Aí eu vi que, gente, eu não sou um ser especial, privilegiado, eu sou igual a todo mundo, entende? Eu sou uma pessoa, sabe? Todos nós temos problemas, sensibilidade, fudidos, não sei o quê, todo mundo. E eu comecei assim a transitar de uma determinada realidade, né, para uma outra realidade.
para uma outra realidade, para ver assim os grupos, né? Tipo assim, de repente você frequenta uma igreja, de repente você frequenta lá o negócio de políticos, de repente você frequenta não sei o que de artista. Eu comecei a transitar de uma realidade para outra para ver o funcionamento de cada realidade e ver essa coisa do grupo, né? Porque estava falando para o Matheus, né, Nadine? Que o grupo também oprime a mulher, né? Não só a mulher, como o homem também, né? Essa coisa assim de o homem ter que ter aquela atitude em relação à mulher, né? Tem que comer todas as mulheres, né? Não, para eu ser homem, eu tenho que contar para os meus amigos que eu comia mais gostosa, né? E a mulher, por sua vez, também tem que contar uma historinha de fadas, de princesa para amiga dela, para tia dela, para não sei o quê, né? Porque ela não pode contar a história de puta, né? Não. Não, ela não pode pegar e dizer assim, cara, ó, vocês não vão acreditar, mas eu transei. Hoje eu transei com 2 caras. Deus me livre, você chegar no círculo de família e falar isso. Sabe? Então, eu queria que você falasse sobre isso, Nadine. Só vou colocar mais esse adendo. No universo, que eu estava falando com o Matheus, esqueci disso. No universo masculino, existe muito essa separação entre a puta e a mãe, né? E a mulher. Só isso. Agora você pode mandar brasa. Inclusive nesse livro aqui tem muito sobre isso. Sobre a mulher sagrada e a mulher profana. Uhum. Mas eu queria... quando a gente percebe... Quando o cara, o homem, descobrir e perceber que o machismo, o patriarcado, também faz mal para ele, a coisa pode começar a mudar de uma forma muito diferente, porque até agora as mulheres sabem que faz mal para elas. Mas os caras ainda têm uma certa segurança no machismo. Só que faz mal, muito mal para eles. Os caras não podem chorar vendo um filme, não pode se emocionar, não pode ficar triste, não pode sentir amor, não pode ter espiritualidade, porque tudo isso engloba o universo feminino, e se o cara tá transitando nisso é porque ele é viado. Então, existe uma coisa assim, que é muito prejudicial pro homem também, ele não poder sentir, ele só sendo essa coisa da posse, do desejo, né? Porque a pessoa tem que sentir, não tanto homem quanto mulher, tem sentimento, e a gente tem que botar isso pra fora. E se a gente não coloca, a gente fica deprimido. Então os caras sofrem com isso também. Só que eles ainda não perceberam que eles podem mudar isso dentro do próprio círculo de amigos deles. Porque é muito fácil você falar, não, eu apoio o feminismo, eu acho que é certo o que as mulheres estão falando. Só que daí você chega lá numa rodinha do bar, o cara mexe com uma menina, você dá risada. Ao invés de você falar, nossa, cara, chato isso que você tá fazendo. Não, eles concordam, eles brincam, eles, sabe? Então, dentro do grupo de homens, onde não tem nenhuma mulher, é que tem que começar a existir essa quebra. Acontecer, né? E começarem a falar para os amigos deles, ó, tá errado isso que você está fazendo. Quando ele falar pro parça dele, tá errado isso que você está fazendo. Aí a coisa pode começar a mudar de verdade, né? Sim. E como é diferente, né, Nadine, quando a Nadine tem um companheiro super legal, né, Nadine? Você deu sorte, um companheiro maravilhoso. Então, como é gostoso quando a gente consegue conversar com um homem, né? Entrar, né? Partilhar esses 2 universos diferentes e você consegue tocar essa humanidade, né? Você consegue se apropriar dessa humanidade dos 2 ali e deixar de lado essa coisa cultural, deixar de lado essas defesas, essas reservas, né? Esse lance de... Isso, o teatro, para mim, foi muito significativo na minha vida, porque eu vejo, assim, dentro do teatro, o quanto as pessoas começam a sacar que tem um corpo, né? Certo? O negócio de você abraçar, de você conviver dentro do teatro é uma coisa... a gente fala muito dessa
humanidade. A gente se revela e o grupo se revela também. Então, assim, é uma coisa assim. A gente é de muita sensorialidade, né? É muito bonito o corpo no teatro, porque um corpo é um corpo. É um corpo Ah, feminino, é um corpo masculino, é um corpo transexual, mas é um corpo, não deixa de ser um corpo. E ah, ele não é sexualizado por ser um corpo, ele só é um corpo. Ele está ali para transmitir o que ele tem que transmitir, como um corpo e não como sexual, né? Não é uma coisa, não precisa ser o tempo todo erotizado, né? Pode hum, ser só um corpo. E isso é muito bom do teatro. Essa é uma visão que eu também, quando entrei em teatro, abriu a minha mente. Porque a gente passa a perceber o nosso corpo como simplesmente um corpo, assim como todo mundo tem um corpo. E não é sim, algo tão, ai, cheio de pudor quanto a gente carrega na adolescência, principalmente, né? A gente vai mudando e vai erotizando aquilo. E a gente é erotizado demais também, sexualizado demais, né? E a uhum, gente tem medo do nosso corpo. A gente tem medo. sim, justamente. E E isso que quando você está falando. a gente, no teatro, aprende a conhecer o corpo e respeitar o nosso e o do nosso colega de cena, o nosso colega da plateia, nossa, isso faz um pum na cabeça, assim, abre a nossa mente. Uhum. E esse negócio, a gente não nasce sabendo. A sexualidade, tipo assim, o prazer sexual, o tesão, lidar com essas coisas não é fácil, a gente não nasce sabendo. Entende? É um processo, mas a gente tem que ter uma disponibilidade para viver isso, né? Para viver esse processo. Porque quando a gente começa o curso de teatro, a gente um ri do outro, né? É muito engraçado, tem essa coisa de que no início a gente fica rindo muito quando começa a fazer os jogos teatrais, porque vem essa coisa do corpo, né? E aos Aí quando a poucos, gente não, perdão, quando a gente pode começa a descobrir o corpo do outro, porque até isso, então a gente não conhece o corpo do outro, a gente começa a descobrir e a perceber que não tem nada demais. Você vê vestido, você fala, nossa, que mulherão. Quando você vê pelado, não é nada daquilo que você sim, imaginou, é só uma pessoa assim como você, né? e Isso que eu, tocar o é, outro, tocar mesmo. No teatro a gente toca o outro. E aí a gente não fica considerando, fica, né, toda vez que você toca o outro, você não tem necessariamente que você está pensando em tesão e em sexo. Você está tocando uma pessoa, né? Isso que é legal, né? sim, você toca o corpo, não o sexo da pessoa, né? Uhum. Não é uma parte também, né? Que Sim, eu penso, queria que você falasse um pouco a respeito disso. A sexualidade não é a xoxota, não é o pinto, não é a teta, né? A sexualidade não é isso. A sexualidade é essa pessoa, são as experiências dela, é a vida dela, é um todo, né? sim. Que Quando a gente é adolescente, pode perdão. falar. Fala, Quando não a pode, gente é fala aí. Né? adolescente, começa a vir aquela coisa da sexualidade. E muitas vezes a gente busca numa pornografia para ver como é. Normal, né? Sim, Você começa a se descobrir aquilo. E não, não, quando você. Não é nada disso. Não é nada daquilo que tem numa pornografia. É uma coisa muito além do que a gente uhum, vê nesses filmes, né? é, Porque quando uhum, você encontra a sexualidade real, assim, de um parceiro que você ama, de alguém que você está conectado espiritualmente, porque é uma troca de energia muito forte. E sim, quando a coisa é verdadeira, transcende. É uma coisa linda, maravilhoso. Só que quando é aquilo só que você vê no filme, você sente um pedaço de carne do açougue, assim, uma coisa, ó, pega isso aqui e pronto, joga fora. Entendeu? Eu me uhum, sinto muito suja, me sentia quando acontecia isso, né? Graças a Deus agora não tem mais. Eu com o Nicolas, nossa, não tem o que reclamar. Ele mandou até uma carinha ali, ah, porque a gente se encontrou de alma mesmo. E eu não, nossa, é realmente uma, não tem o que falar. não Quando tem, acontece isso é muito bom.
E eu acho assim, a gente não tem palavras, porque eu estava falando com o Matheus sobre isso também, na última conversa com ele, né? A dimensão, né? O desejo é muito mais amplo do que você querer enquadrar a dimensão sexual numa trepada, né? Tipo assim, vamos sair hoje, vamos pro bar, vamos fazer uma coisa, né? Daí vai lá e tal, vai para uma balada, daí encontra o carinha, fica com o carinha, trepa com o carinha, não vê mais o carinha e tal. Gente, o desejo é muito mais amplo do que você colocar um pau dentro de uma buceta, né? Ou um pau, não interessa, entende? Ele não fica localizado. Quando você tem a oportunidade de viver um desejo, um tesão, com sentimento, né? A sexualidade assim, é uma coisa que transcende no sentido assim, você sabe, é uma comunhão. A mulher, não sei como é para os homens, mas a gente que é mulher, a gente sente assim uma transcendência a nível de comunhão espiritual, né? É um negócio assim que te coloca assim bem além, né? Aí a gente sente, quando a gente tem essa experiência a nível de prazer, né? Dessa transcendência, né? Desse gozo que não é um gozo localizado ali naquele órgão, mas é um gozo bem maior, é uma satisfação do ser, né? É uma satisfação do ser, é uma coisa assim que é a tua pessoa com a outra pessoa, que é um encontro de duas pessoas, né? Que você pode olhar nos olhos do outro e às vezes você não precisa falar nada, né? Você olha nos olhos da outra pessoa e existe ali uma troca verdadeira. E, gente, e como a gente sente essa diferença entre a verdade e o que é mentira, né? Sabe? Quando você vê isso, fica nítido, né? Essa diferença. Demais. A energia sexual fica no corpo da gente, um resíduo da outra pessoa fica no corpo da gente por até 6 meses. Sim. Então você fica com aquela pessoa dentro de você por 6 meses. Então, sim, é importante você pensar com quem você se relaciona. Tudo bem, você gosta de sexo casual, maravilhoso. Mas você tá com um resíduo de pessoas acumulando dentro de você e isso é positivo ou não é, né? Tem que colocar na balança isso. Porque você se relaciona com alguém de uma forma tão íntima e tão espiritual, porque é espiritual, sim, é muito espiritual, e vai ficar com você vai carregar isso com você, dentro de você, né? Porque tá ali o nosso chakra básico, fica posicionado bem próximo do sexo, né? Então, você carrega alguém com você por muito tempo. É uma troca. E eu tô feliz de ouvir a Nadine falar isso, porque é uma mística do gozo, né? E eu compactuo com o que ela está falando, assim, porque nem sempre a gente consegue falar isso e ser compreensível para outras pessoas, né? Porque tem muita gente que acha assim, não, é só uma coisa casual mesmo, é só uma transa, não sei o que, não sei o que. Gente, eu diria assim, é impossível você transar com uma pessoa ali naquele momento e não se emocionar, né? Eu digo assim, de alguma forma você tem uma emoção, você tem uma sensação, você pensa a respeito daquela pessoa, né? E a gente, realmente, a gente carrega, quando a gente tem uma relação plena com alguém, a gente carrega a presença do outro, né? Também tem isso, a gente sente essa presença da outra pessoa, eu diria até no mesmo espaço, né? Como é possível duas pessoas viverem no mesmo espaço, mas a gente sente essa coisa transcendental, que é uma outra dimensão do desejo, uma outra dimensão, né? Uma coisa assim, muito satisfatória a nível assim de você
vê que a humanidade ela pode ampliar a sua sensibilidade desde que ela se disponha, né? Caiu aqui. Fala aí. Eita, voltei. Pois é, e voltando àquilo que a gente estava falando sobre o homem também levar os danos, né, do machismo, quanto isso na sexualidade é forte, porque a mulher pode sentir a sexualidade como uma coisa plena, ela sente amor, ela sente tudo isso, e o homem parece que é velado para ele, não pode acontecer dele se conectar com alguém, mas ele se conecta querendo ou não, é uma coisa da nossa natureza, só que ele não pode sentir isso. Então, o quanto é triste você não poder ter esse sentimento além somente do desejo carnal, né? Mas sim a sexualidade plena. E quando o homem atinge isso, parece que duvidam da masculinidade dele, é frágil, né? O Nicolas mesmo está ali comentando quantas vezes que não falaram, perguntaram para mim, não, mas o Nicolas é gay, né? Não, mas o Nicolas é bissexual, né? Eu falo, gente, ele tá bem com a sexualidade dele, qual que é o problema? Se for também bissexual, eu acho que, na minha concepção, todos os seres humanos são bissexuais. Na minha concepção, é assim que funciona. Claro que vai ter pode ser que tenha um desejo a mais por um do que pelo outro, mas eu acho que a gente é tão complexo que não dá pra excluir algo. Sim, e limitar, porque é justamente a relação pessoa, né? Pessoa a pessoa, né? Não dá pra gente chegar assim, não dá para programar. Você pega um chip, né? Você programa assim, ó, eu vou me relacionar, aquela lá é uma mulher, eu vou me relacionar com ela, né? De tal forma, né? Quando você se relaciona com como pessoa humana, a sensibilidade sempre está ativa, não tem como não estar ativa, né? E qual é o problema de você amar uma mulher, né? Um homem amar um outro homem, certo? Qual é o problema da transexualidade, da bissexualidade, né? Qual é o problema, né? Por que restringir tanto? Eu acho que você restringir tanto é como se você quisesse capacitar a tua sensibilidade, né? É deixar ela num quadradinho. São esses os níveis de sensibilidade que é possível ter, né? Uhum. Sendo que quando você libera, assim, você deixa fluir a coisa, né? A nível de encontro, também vai embora essas coisas do preconceito, né? Porque, justamente, o Nicolas não quer entrar para falar, não? Eu acho que ele não tá nem em casa. Ah, tá só tá. assistindo Não. o penetrinha ali. Mas Segunda. sobre isso, quando depois de algumas situações, eu pensei, não é possível, eu só posso ser lésbica. Porque eu não gosto de homem. Homem, em geral, parece que eles têm uma cabeça assim que não dá, preciso ficar com mulher, porque homem não dá. Aí, depois de ler todo esses livros, porque a gente lê, a gente começa a ficar com isso na cabeça, né? Meu Deus, como o homem é lazarento, como o homem é filho da puta. Mas aí eu pensei, não, eu vou virar lésbica, porque é mais fácil pra mim, é melhor pra minha consciência. Aí entrou o Nicolas na história. E daí eu pensei, não, eu não posso excluir nem um lado e nem o outro. Porque se eu me apaixonar por alguém, eu não vou me apaixonar pelo pinto da pessoa, pela vagina da pessoa, eu vou me apaixonar pela pessoa em completude, né? Pela alma dela, pelo intelecto, por tudo. Então, independente se ela tem uma vagina ou se ela tem, né, um pinto, eu vou gostar dela do jeito que ela é, independente do gênero. Sim. Porque quando duas pessoas se encontram, e é uma coisa tão forte, é uma coisa tão rara, a gente não pode ficar vendo isso, sabe? Tipo, se eu me encontrasse com uma mulher, me apaixonasse por uma mulher e eu sentisse que isso fosse verdadeiro, eu ia ficar com ela, independente. E como o Nicolas apareceu na minha vida, eu falo pra ele que eu me apaixonei por ele ser afeminado,
por ele ser sensível, afeminado, assim, na concepção da sociedade, né? Mas porque ele é sensível, porque ele compreende, ele entende todas essas coisas. Ele leu os meus livros também, emprestou alguns. Então, a gente vai caminhando junto. E eu pensei assim, quando eu me apaixonei por ele, e eu pensei, putz, eu nunca mais ia ficar com homem. Eu prometi pra mim que eu nunca mais ia ficar com homem. Falei, não, eu não posso setorizar nada. Se eu me apaixonar por alguém, vou me apaixonar pela pessoa, pela essência, pela alma dela, não somente pelo seu gênero, né? E Uhum. quando a sociedade começar a pensar nisso, a ter essa liberdade, eu acho que a gente vai ter um mundo mais colorido, mais feliz, né? Mais harmônico. Sim, e tipo assim, eu falei para o Matheus sobre diálogo também, né? Eu digo assim, a sexualidade, a gente descobre ela, né? E o outro, ele não sabe nada sobre a nossa sexualidade, né? Ele não sabe o que, que acontece com esse corpo aqui. O outro com quem a gente está, seja homem, seja mulher, seja o que for, ele desconhece. E a gente só está conhecendo também, né? Esse corpo aqui. Nós somos esse corpo e nós estamos conhecendo esse corpo, né? Quando esse corpo entra em contato com outro corpo, as coisas vão acontecendo, mas as coisas também têm que ser ditas, né? Você tem que. Quando a gente está na companhia de alguém, a gente tem que falar o que a gente está sentindo, o que a gente quer, né? O que a gente imagina, né? O outro tem que falar aquilo que ele quer, aquilo que ele pode dar, né? Aquilo que ele não quer, né? Então, isso é um caminho a ser trilhado, né? Não existe, assim, pelo menos na minha experiência de vida e de outras, de escutar outras pessoas falando, é quase impossível quando você vai transar a primeira vez com uma pessoa, você ter uma satisfação, né? Gente, às vezes dá tudo errado, né? Sim. Às vezes não encaixa, né? A gente fica rindo e aquela coisa, aquela vergonha, às vezes a gente tem vergonha também, né? Então, é um encaixe mesmo. Aos poucos, conforme você vai vivenciando esse prazer com a outra pessoa, né? As coisas vão acontecendo desde que você seja honesta, né? Você tem essa honestidade para revelar, né? Aquilo que você sente e a outra pessoa revelar também e se encontrarem e trocarem esse prazer, né? Porque não existe absolutamente nada de errado em sentir satisfação, em sentir prazer, em gozar, gozar do corpo do outro e vice-versa, né? É muito Nós legal. ocidentais, de uma cultura cristã, né, majoritariamente cristã, a gente ignora que o corpo não é só, que a sexualidade não é só a vagina e o pinto, mas sim a gente tem várias partes erógenas no nosso corpo. E nós ocidentais ignoramos isso e deixamos isso de lado, como se não tô nem aí para isso, entendeu? Eu vou continuar aqui no normal, no que é normal, no que eu vejo nos filmes. Mas, gente, os indianos exploram isso há milênios. Há milênios. O Tantra, que é uma coisa tão profunda, que um dia, eu já falei pro Nicolas, um dia a gente vai pra Índia e vai aprender o Tantra, porque é uma coisa muito... Além do que a gente entende por sexualidade, né? Eles têm um conhecimento muito, muito, muito à frente do que a gente tem aqui. Tanto por ser muito... Porque é uma energia, este corpo aqui, né? São órgãos, são músculos, mas é uma energia, a ânima, né? O espírito, a alma, essa energia. Às vezes, um beijo que você dá na outra pessoa, eu gosto muito dessa coisa do beijo, sabe? Eu já tive a oportunidade de beijar, de ter beijos assim, profundos,
e que não precisa você tocar a pessoa sexualmente, sexualmente nesse sentido que a gente estava comentando, né? Essa coisa de você transar, mas de você sentir você com o beijo você pode tocar a outra pessoa, você se sentir tocada na emoção e no sentimento, né? Então, vai bem mais além do pinto e da vagina, vai bem mais além. A sexualidade é uma coisa bem mais, é um contexto bem maior do que isso. E como a gente é muito retrógrado nesses assuntos, né? Por causa daquela vergonha, daquela coisa, daquele tabu que é colocado, né? Que a gente não conversa sobre isso com os nossos pais, a gente não, Deus me livre, chegar na família e conversar sobre isso. Então, a gente tem essa ignorância mesmo. A gente deveria buscar além disso, porque os caras estão neuróticos, Denise. Eles dão em cima da mulherzinha do Magalu, que é uma boneca, entendeu? Que é um desenho. Os caras estão neuróticos. Você não pode sair na rua, você pode ir com uma burca. Você pode sair lenta na rua, que eles vão mexer com você. Parece que, nossa, o homem necessita dessa upgrade, sabe? De sexualidade, parar de ficar enchendo saco. O que será que passa na cabeça desses velho tarado da rua? Achando que a gente vai achar bem legal que eles fiquem chamando a gente de gostosa na 15. Sim, será que o cara acha que a gente vai se interessar por ele porque ele tá passando com um carro buzinando pra gente? É o lado perverso da sexualidade, né? Eu nem sei se chamo isso de sexualidade, sabe? Porque às vezes a coisa é tão podre e nojenta, sabe? Cria na gente assim uma aversão tão grande, né? Sabe? Porque às vezes o cara olha para você assim e diz assim, nesse tom, né? Que a gente conhece bem, gostosa, né? Sabe qual é o prazer, minha gente, que a gente sente quando escuta um cara falar desse jeito? Nenhum. A gente sente uma aversão profunda desse tipo de abordagem, né? Você vê... É aquele negócio do elogio, né? Sim, a gente vê que disso não sai nada, né? Aí o cara fica bravo ainda se você xinga. Fala, você não sabe receber elogio. Mas, tipo, elogie coisas que, né? Elogie, nossa, que bonito os seus olhos. Nossa, como você é inteligente. Nossa, como você fala bem. Mas não assim, que gostosa, que bundão. Tipo, para, né? Isso não é elogio. Daí eles falam, você não sabe receber elogio. Por favor, né? E quando a gente, na sequência, a gente diz assim, olha, não quero nada. Aí o cara chama de vagabunda, né? Ele chega e diz assim, você é vagabunda. Quando você diz não, você é vagabunda, né? Então, isso que a gente está falando é o grosso dessa coisa do machismo, né? Que eu acho assim que é uma tentativa inútil, assim, que põe a perder, o cara põe a perder uma coisa que para ele seria tão importante, que é conseguir se relacionar como pessoa humana com uma outra pessoa, né? Ganhar essa coisa sentir essa coisa da sensibilidade, do descobrir uma coisa diferente, né? E deixar do lado essa coisa grossa, né? Essa coisa que faz tanto mal. Esses caras, eles têm tanta falta dessa sexualidade plena que eles começam a transformar isso na cabeça deles. Porque, por exemplo, se um cara vivesse a sua sexualidade plenamente, digamos um tiozão, um taxista, ele vive a sua sexualidade com a sua esposa, namorada, enfim, plenamente, assim, de transcender, eu duvido que ele vai mexer com alguém na rua, porque não existe essa necessidade. Não tem necessidade. Eles são tão pobres de relação humana que eu acho que daí começa a transformar aquilo na cabeça deles, a fermentar de uma maneira errada, assim.
eles começam a levar a sexualidade numa coisa mais nojenta mesmo. Uhum. Esse tipo de sexualidade é uma sexualidade que vem com esse componente agressivo mesmo, né? Que é um prazer em você Violar. reduzir, violar, você reduzir a pessoa ao objeto mesmo, né? Isso. Você reduz, você manipula, você domina e chega ao ponto no estupro, né? Coletivo de meninas, que é uma coisa assim que, meu pai do céu, eu fico pensando assim, que coisa, sabe? É um negócio assim, porque, meu Deus, o corpo da mulher, né? Por natureza, assim, sem treinamento físico, não tem como a gente lutar com o homem, né? Sem treinamento a gente não consegue, né? Eu digo assim, ainda mais um estupro coletivo, né? Você pegar uma menina às vezes de 13, 15 anos e 4 carinhas violentarem a menina, a gente vê a que tipo de coisa, o que aconteceu, né? O que aconteceu dentro disso que você está falando aí, né? O que aconteceu para chegar a esse ponto? Aí Né? existem pessoas que vão dizer, não, o cara é doente. Coitado, ele é doente. Ele não é doente. Não é uma doença, não é um problema físico, é um problema de caráter, é um problema de sociedade, porque isso é, de certo modo, permitido ao homem. Esse tipo de desejo profano, né, de profanar alguém. E isso é terrível. Isso é. Se você. Ó, Denise, você tem muito mais trajetória de vida do que eu. As mulheres que você conviveu, quantas. Eu garanto que você pode contar no dedo quantas mulheres que não foram assediadas. Assim, uma mulher Sim. que nunca foi assediada. Olha, não existe. Eu acho que todas foram assediadas. Sexualmente assediadas, com certeza. Entende? E o pior assédio que existe é o assédio dentro de casa. É. Sabe que às vezes todo mundo sabe o que está acontecendo e ninguém admite que existe esse assédio, né? Às vezes é o tio que chega para a menina adolescente, né, com aquelas brincadeiras idiotas, assim, não é assédio sexual, né? Vamos supor assim uma situação, né? Todo final de semana reunião de família, alguma coisa assim, churrasco, não sei o quê, e tem aquele tio que chega para aquela adolescente que já está com o corpo, né, os peitos e tudo, né? Sempre aquela brincadeirinha idiota, né? E não é assédio sexual. E é uma coisa sistemática, né? Porque a gente sente, né? Quando o homem olha para nós, a gente sente através dele, não precisa falar nada. Através do olhar, a gente consegue perceber se ele está desejando, no sentido assim, positivo, né? É um desejo assim de atração, né? Ou se ele está assim querendo usar, né? Para mim, sim, para mim, um olhar de um cara, assim, de um homem que me deseja, isso cai para mim muito bem. É uma coisa gostosa de sentir. Agora, o olhar do cara que ele vai só te usar o teu corpo, nossa, são duas coisas diferentes, né? São duas coisas diferentes. É a coisa mais asquerosa que existe. Você sair na rua, você tá indo fazer alguma coisa e você se sentir nua na rua. Você se sentir um objeto mesmo, sabe? Isso é a coisa mais nojenta. A gente tem medo de sair na rua. Eu, por exemplo, eu evito sair à noite. Assim, sozinha. Eu evito. E é perigoso mesmo. A gente acaba criando formas de se defender de uma coisa que a gente não precisava se defender. Não é a gente que tem a culpa. Gente, e não é nem de noite, Nadine. A coisa tá de tal forma que, dependendo do lugar onde a mulher mora, gente, se for para o trabalho de manhã cedo, é capaz de ser estuprada quando estiver passando lá perto de um mato, é capaz de ser estuprada. Porque a coisa chegou a esse ponto.
certo? E na pandemia, A gente está precisando ter treinamento físico, né, e psicológico para aguentar esse estresse, né? Para isso é muito suportar triste, né? esse estresse, né? Isso é terrível, a gente ter que procurar um Muay Thai, um Jiu-Jitsu. Eu fazia Muay Thai e Jiu-Jitsu, né? E eu descobri que o nosso corpo, mesmo eu sendo magra, sempre fui muito magrinha, pequenininha, mas eu conseguia brigar com os caras desse tamanho, enorme. E Pois então é. a gente percebe que tem como, mas por que que a gente tem que ir para um treinamento para se a gente não é culpado disso, se não vem de nós, vem do outro, isso é terrível. Não, é E que você não ter essa liberdade, tipo assim, eu tô aqui, eu não sou casada, né? Tô aqui só, não tenho namorado. Ah, eu quero ir lá no, né? Eu quero ir até o centro. Eu posso ir, mas eu corro risco, certo? Né? é, E eu gosto, adoro andar sozinha, sabe? Mas eu digo assim, hoje a gente tem que pensar duas vezes quando vai sair de casa, né? Se vale a pena sair ou se de repente, né, vai acontecer um lance, né? É difícil a coisa. e parece que com a pandemia eu fiquei muito tempo em casa, porque daí teve aquele problema lá, e aí eu só saí para ir no mercado, e daí saía de carro, minha tia vinha, me buscava, a gente ia de carro e tal. E quando eu comecei a sair sozinha para resolver as coisas ali na 15, tipo, 10 minutos de caminhada, moro na 15 de São José, né? Uhum. Eu percebi uma diferença absurda dos caras, do comportamento dos caras. Porque daí você tá com a cara tampada e pronto, parece que por você estar com a cara tampada, você sim virou um filé. Porque agora você é só corpo. É terrível. Não e é Parece que horrível. piorou as coisas. Eles ficaram um tempo em casa e ficaram mais neuróticos ainda. A coisa acumulou assim e virou uma panela de pressão. Eles saem na rua, puf, disparando, né? É horrível. E é tipo assim, eu fico pensando assim, eu não tenho ninguém, né? Então, se eu não estou no momento transando com alguém, né? Mas eu digo assim, a gente aprende outras formas de satisfação também, entende? Quer dizer assim, não necessariamente você tem que estar o tempo todo com alguém para transar. Você pode ficar um período sem transar com alguém e continuar se sentindo bem, entende? Existem outras formas, tipo assim, dançar, né? Leitura, música. Existem outras atividades que trazem para a gente um prazer, né? Não é um prazer sexual, mas é um prazer, né? Então eu vejo assim que as pessoas também não sei se é a rotina, sabe? A pessoa tem que sempre fazer a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, que ela não adquiriu essa sensibilidade, essa possibilidade de sentir assim satisfação com outras atividades, né? E não ficar achando que o ato sexual vai poder dar a ela satisfação, né? Só vai ter satisfação lá se transar. Se transar, né, resolve o problema existencial da pessoa, né? Tá saindo, né? Acho que acabou o tempo, será? Só um minutinho, gente. Deixa eu levar. Eu tive que pôr a minha cachorrinha lá para fora. Mas então, gente, vou ter que encerrar porque acho que acabou o tempo, né? Nadine, está acontecendo a mesma coisa que aconteceu ali com o Matheus. Daí eu não sei se tem um tempo assim, ou se é a internet que está falhando, né? Eu acho melhor a gente encerrar.
que você acha? Você está me escutando? Matheus, eu tenho uma ideia. Como eu estou falando com a Nadine, que tal agora, Matheus, você entrar e você continuar falando com a Nadine, porque eu acho importante que vocês dois falem. Beleza? Eu vou encerrar, daí Matheus e Nadine poderiam conversar um pouquinho, né? Eu acho interessante que vocês dois conversem, tá bom?